É isso aí, galera. Vamos logo, vamos curtir o vídeo, vamos seguir o canal, porque esse merece, viu? O que é que a gente vai ver aqui hoje? Esse tipo de situação, ó, onde você tem uma tela na horizontal, por exemplo, né? E você tem os elementos muito bem organizados. Você muda a tela para vertical no seu aplicativo, lá no celular, e os elementos se adaptam à tela. Isso é o que a gente chama de responsividade. A gente vai ver aqui uma das formas de fazer isso no Flutterflow, tem mais de um, certo? A gente vai ver uma bem simples, bem rápida e óbvio, né? Óbvio. Curte o vídeo, segue o canal, se inscreve aí, compartilha para ajudar a crescer. Vamos lá, vamos ver mais dessa ferramenta fantástica aqui dentro do Flutterflow. Esse vídeo vai ser um pouco diferente dos outros, porque eu já vou mostrar a estrutura pronta, que fica mais fácil de compreender, é mais direto, que é o seguinte, tá? Você geralmente, o que é que você quer no seu aplicativo? Geralmente não, e muitas vezes você quer que os elementos se adaptem à tela, né? É o que a gente chama de responsividade. Então, por exemplo, aqui você tem esses elementos aqui, texto, a imagem, e você gostaria que se ele, né, você acessasse esse aplicativo, por exemplo, de um tablet ou do computador, que ficasse naquela posição horizontal, ele se adaptasse. Geralmente não fica legal, certo? Não fica legal. Se você só construir ele direto, não fica legal. Então existem várias formas de você resolver isso, muitas formas. Eu vou mostrar uma bem simples mesmo, tá? Que vocês podem começar, se vocês estão começando a lidar com isso, que é para ficar dessa forma aqui. Aqui você tem um aplicativo em um smartphone, vocês estão vendo aqui, na vertical. E aqui nessa região, tá, ó, nessa região do Flutterflow, nessa região aqui, você visualiza outros formatos de tela, tá? Isso aqui, né, smartphone, os tablets, computadores de desktop. Então, assim, esses são modelos prévios que tem aqui pré-definidos, né? Então, vamos colocar aqui, por exemplo, ó, o formato da tela do MacBook. Olha aqui, ó. Percebeu como é que funciona? Você tem aqui aqueles mesmos elementos, só que bem organizado, tá vendo? Ó? Bem organizado, certo? Se você mudar aqui, vai ficar também tudo organizadinho. Vamos para o tablet aqui, ó, iPad, tá vendo aqui, ó? Muda a orientação, que aqui também tem como mudar a orientação, tá? Ó. Vamos colocar na horizontal, tá vendo? Perfeito, perfeito, perfeito. Então assim, se você mudar aqui a orientação, ele se adequa ao que você está querendo, certo? Como é que a gente faz isso, né? Deixa eu mudar aqui. Aqui embaixo também tem orientação. Olha aqui, ó. Isso aqui é pode ver aqui, ó. Isso aqui eu cliquei aqui, ó, no iPhone 13, certo? Só que eu mudei aqui para aquela parte como, né, deitado, paisagem, e ele se adequou ao formato da tela, né? Se eu voltar aqui, ó, e mudar para vertical, ele se adequa de novo. Qual é o segredo aqui? Na verdade, pessoal, é o seguinte, não são os mesmos elementos, tá? Não são os mesmos elementos. Quando eu coloco ele aqui, e tem esse container com os textos e com a imagem, e eu mudo para cá, para o MacBook, e fica na horizontal, e aparentemente é o mesmo texto e a mesma imagem, não é o mesmo elemento que está mostrando aqui, tá? Não é óbvio, né? De novo, não é a única forma que tem que fazer isso, tá, pessoal? Mas é rápido, se for pouca coisa na página, é fácil de fazer. Então vamos aqui para a árvore, e vocês vão ver o seguinte, ó. Deixa eu fechar aqui para ficar mais fácil de ver. Então, aqui, qual é o layout que a gente fez aqui? Certo? Ó, aqui tem a página, aqui tem uma coluna, tá, ó, que organiza todos os elementos, e eu coloquei dois elementos aqui chamados wrap, certo? Vai saber como pronunciar esse direito, né? Wrap. Dentro de cada um deles tem dois containers, tá vendo? Ó? São dois containers. Na verdade, esse elemento aqui e esse, eu só fiz copiar. Eu montei o primeiro e copiei para o segundo, tá? E mudei as configurações. Então, nesse primeiro aqui, é como se fosse uma coluna ou uma linha, certo? Em outro vídeo nosso, você pode ver aí no canal que eu explico, que ele vai organizando dinamicamente os elementos que você vai colocando na tela, tá?
mas é parecido com a linha, com a coluna, só que a organização é um pouquinho diferente. Então, o que acontece? Nesse wrap aqui, eu coloquei dois containers. Um container, certo? Ó, é o que tem a coluna com o texto aqui, tá? E outro container é a coluna, deixa eu colocar aqui, é a que tem a imagem, certo? Ó. Claro que aqui eu escrevi, coloquei os pads, coloquei, tá? Mas a ideia que eu quero mostrar aqui é da organização de você ter se organizar na tela, tá? Então isso aí a gente, todo mundo já sabe fazer, vocês que acompanham o canal, não vamos deter a isso não, certo? Então o que acontece? A gente fez um wrap, que é como se fosse um container, tipo uma linha, uma coluna. Coloquei os dois containers e organizei do jeito que eu quis aqui, certo? E depois eu fiz o segundo, certo? Igual só fiz copiar, certo? Dupliquei. Se os dois você faz desse jeito, fica um por cima do outro, tá? Qual é a ideia aqui? Simples demais. É você vir no container do primeiro aqui, ó. Clica aqui no container, tá? E você vem aqui do lado direito, ó, onde aqui tem Responsive Visibility. Tá vendo aqui, ó? Visibilidade responsiva. Esse é o ponto, certo? Esse é o ponto. Você abre aqui e você vai ver aqui, ó, os tipos de orientações que ele vai permitir ser visualizado. Então aqui geralmente vem tudo marcado, tá? O que é que eu fiz aqui nesse primeiro container do primeiro no segundo container, né? Que é o container do primeiro wrap aqui. Você tem visível no fone, visível no tablet landscape, tá vendo aqui, ó. Mas eu desliguei aqui a opção de visível em tablet landscape e visível em large screen, desktop, laptop, né? Certo, ó. Tá? Então assim, eu simplesmente tirei. Então esse primeiro wrap aqui, certo? Eu deixei esses dois elementos ligados, tá? Depois eu vim aqui no outro, ó, no segundo, que tem os mesmos elementos, tá? Eu só fiz organizar, certo? Vim aqui no primeiro container e fiz o inverso, ó. Olha aqui, ó, tá vendo, ó? Eu marquei os dois últimos, que é na posição paisagem, e desmarquei os dois primeiros. Fiz a mesma coisa no outro container da imagem, certo, ó? Está aqui, ó. Você vem aqui na responsividade, marquei os dois outros e os dois primeiros. Só isso, certo? Então, eu dupliquei. Fiz o primeiro, tá? Wrap. Primeiro, fiz o segundo. Nos elementos do primeiro, eu vim aqui e marquei esses dois primeiros elementos aqui, ó. Que vão dar a visibilidade na vertical. E quando for para horizontal, ele some, tá? Depois eu vim aqui, fui no segundo e fiz o contrário, tá? E configurei do jeito que eu queria para a posição vertical para a posição horizontal. E acabou, tá? Então, quando eu venho aqui, ó, e escolho, né, o iPhone mini, que está na posição vertical, os que aparecem aqui são os dois elementos que estão marcados nos elementos da esquerda aqui em responsividade. Quando eu venho para cá e escolho o MacBook, esses dois somem, certo? E fica só os dois, ó. Vou voltar aqui. Vou marcar aqui, ó. Não, esse aqui é o segundo. Ó. Container. Ó. Então, assim, é isso aqui, exatamente, ó. Container. Certo, ó. Pessoal, tá vendo aqui, ó? Tá marcado os dois da direita, que são os dois na posição horizontal, certo? Então, aqui, o que é que a gente faz? A gente faz a configuração que a gente quiser. Os elementos são os mesmos que a gente copiou, tá? Então, você vem aqui, marca só os dois da direita, que vai ser visível só nos elementos, nos aparelhos, na posição horizontal. Faz a configuração que você quiser. Depois, volta lá. Muda a visibilidade aqui. Certo? Ó, vamos botar na vertical. Faz as configurações aqui em Responsive Visibility, aliás, né? Volta para ser visível só na vertical e faz a configuração do jeito que você quiser. Então, o usuário, quando for utilizar aqui, o que é que ele vai ter a impressão? Que são os mesmos elementos, certo? Então, você vai colocar ele na posição vertical, vai aparecer aqui bonitinho, todo configurado para o usuário. Quando você vir para cá e girar o aparelho,
e ficar na horizontal, ele novamente, ele vai se configurar perfeitinho porque você fez a configuração, certo? Óbvio que isso só serve em determinadas situações, mas você tem outras formas de fazer uma responsividade mais bonita, mais elegante, né? Porque se você deixar sem essa configuração particular, né, para cada tela sua, pode ficar uma loucura, né? Porque o código vai escolher do jeito que ele achar melhor, entre aspas, né? E não vai ficar legal. Então, você tem que escolher alguma forma de configurar a aparência tanto na horizontal como na vertical a tela. E essa é uma das formas, né? Você duplica os elementos, configura, né, nessa tela aqui na vertical, por exemplo, e configura do jeito que você quiser aqui. E marca só os dois da esquerda, tá? Na visibilidade. Depois você muda a tela, certo? Muda a tela para horizontal. Marca aqui os containers dos elementos que você quer mostrar. Deixa visível só os dois elementos da direita aqui, ó. E faz a configuração do jeito que você quiser. E vai funcionar filé, certo? Então, não esquece, viu, pessoal, de curtir o vídeo, comentar, distribuir com a galera e segue o canal para ajudar a propagar o canal para outras pessoas, né? Vamos em frente.